Quando nós nos reunimos para estudarmos a palavra de Deus, a nossa igreja se reúne, o povo de Deus, que são pedras vivas, nós lemos os textos, né? E aí, conforme vai se desenvolvendo a leitura, nós vamos explicando como que deve ser aplicado na nossa vida, no dia a dia. E hoje eu quero compartilhar com vocês, com os nossos amigos aqui que prestigiam, que gostam das nossas reflexões. Nós queremos também compartilhar um pouco do que é repartido entre nós nas nossas reuniões. E esse domingo, hoje, nós estudamos no livro de Romanos, capítulo 6, e nós lemos os textos e nós procuramos aplicar a nossa vida no dia a dia. Porque é assim que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus ela é instrução, é o manual para a nossa vida espiritual, para nós enfrentarmos as corrupções que há no mundo. Quero fazer a leitura no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12, que diz assim em diante: que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Eu pergunto para você que está do outro lado: o pecado ainda está reinando no vosso corpo mortal? O pecado ainda tem domínio sobre você? Você sabe que está pecando, mas existe uma força invisível, forte, que está fazendo você pecar. Que está dizendo que está levando a obedecer às paixões. O que é paixão? Quando a pessoa está apaixonada. Paixão é um sentimento muito forte por aquilo que eu desejo. Versículo 13: não ofereçais mais vossos membros ao pecado como arma de injustiça. Isso aqui é um mandamento. Está mandando eu pegar cada parte do meu corpo, não oferecer mais ao pecado. Será que você que está vendo esse vídeo, será que nós consegue cumprir? Isso aqui é um mandamento. Não ofereçais, Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros a serviço de Deus como armas de justiça. Será que você está usando seus dedos aqui da internet? Nós vemos o exemplo aqui. Você está usando seus dedos, seus olhos para armas da justiça? Essa é uma das armas do cristão. É você pegar o seu membro carnal e fazer com que ele obedeça às justiças de Deus. 14. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob a lei, mas sob a graça. Se você foi agraciado pelo nosso Salvador, você não está mais debaixo da lei. 15. Então, iremos pecar porque não estamos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Sejas escravos do pecado para a morte, seja escravo da obediência para a justiça? Hoje nós citamos vários exemplos aqui no nosso meio. Eu disse, citamos aqui entre nós. Por exemplo, você, fulano, às vezes você fica com raiva da sua mãe. Você obedeceu o quê? As paixões, o pecado que há no seu interior. Então a palavra de Deus estava dizendo que eu sou escravo daquele de quem obedeço. 17. Graças a Deus que vós, depois de ter sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração ao ensino ao qual Deus vos confiou. Libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Eu pergunto,
Será que você está liberto do pecado? Muitas pessoas que estão nos templos, dentro das igrejas, eles ainda não estão libertos do pecado. E aí a palavra de Deus continua dizendo: devido a vossas limitações naturais, falo de maneira bem humana, assim como outrora oferecestes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade, para viverdes iniquamente. Agora oferecei-vos como escravos à justiça, para a vossa santificação. Tem muita gente que diz assim: o que importa é o coração. Mas aqui está falando de membros do nosso corpo. Quando éreis escravos do pecado, estáveis, livres em relação à justiça, que fruto colhias, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Porque tem muita gente que é escravo do pecado, como nós dissemos. Tem coisa que nós cometemos, que nós temos até vergonha de falar. Se alguém pudesse ver, nós iríamos nos envergonhar. Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertos do pecado e como servos de Deus, produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Está vendo? Hoje as metas dos cristãos mudaram completamente. As metas dos cristãos hoje é coisa somente desta vida. 23. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria que com esse vídeo você meditasse nessas reflexões da palavra de Deus. Pense nisso